meu coração. Às vezes no meu peito bate o coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. É tudo e não sabe partilhar. Boa noite, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, estejam com todos vocês, estejam conosco. Sou do Círculo Bíblico Santa Filomena, aqui do Parque Soledade, pertencente à pastoral dos Círculos Bíblicos da paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos o estudo da Bíblia aqui pelo Instagram, começando com o Dionísio Luciano. Nas terças nós temos o Cleiton. Quarta-feira estamos juntos aqui. Na quinta temos a Ana e na sexta a Egídia, sempre às 19 horas em ponto. Quero abraçar todos vocês que me acompanham aqui por esta plataforma e desejar um ótimo estudo com as bênçãos de Deus. Falando um pouco da liturgia de hoje, 17 de junho, nós estamos na 11ª semana do tempo comum. Daqui a pouco vamos ver na carta de Paulo ele falando de comportamento. O comportamento do homem na vida da igreja. No evangelho de hoje, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, nos ensina como devemos nos comportar para não praticar a nossa justiça na frente dos homens, só para exibição. Como diz o outro, só para se mostrar. Ele nos ensina como deve ser o nosso proceder ao dar uma esmola. Que a nossa mão direita não veja o que a esquerda faz. O que a nossa esquerda faz, não veja o que a direita faz. Também nos ensina como devemos fazer nossas orações, para não agirmos com hipocrisia. Ao rezar, devemos fazê-lo com calma, sem alarde, se possível num recinto fechado, onde o Pai que está oculto nos recompensará. E também nos fala ainda sobre o jejum. Não precisamos mostrar aquela cara de fome, aquela cara de tristeza, mas lavamos o rosto, passamos perfume na cabeça. E somente o Pai que está no céu saberá da nossa penitência e será Ele que nos recompensará. Louvado seja Deus. Bem, minha gente, estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, este mês de junho. O próprio Jesus toma a iniciativa de nos apresentar o seu coração sagrado como fonte de misericórdia e de paz. A chamada grande revelação foi feita a Santa Margarida Maria Alacoque, durante a 8ª da festa do Corpus Christi. E uma das promessas do Sagrado Coração a Santa Margarida Alacoque
é a bênção de Jesus sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do Sagrado Coração de Jesus. As graças necessárias serão concedidas, estabelecendo a paz em suas famílias. Por isso, vamos manter em nosso lar, em nossas casas, a imagem do Sagrado Coração de Jesus em um lugar de honra. É isto, saciemos no coração divino e Ele nada nos negará, pelos méritos infinitos de sua encarnação e de sua infância. Iniciemos o nosso estudo com o sinal do cristão. Façamos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E invoquemos o Divino Espírito Santo sobre nós. Rezemos juntos. Vinde, Divino Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Por intermédio do coração imaculado da Virgem Santíssima, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus amigos, peguemos agora o livrinho, lá na página 5, você que entrou agora nesta plataforma, o nosso boa noite, e demos prosseguimento ao nosso estudo. Aqui a oração antes de ler a Sagrada Escritura. Acompanhemos. Ó nosso Mestre Jesus Cristo, que sois o caminho, a verdade e a vida, fazei-nos aprender a sublime ciência do vosso amor, segundo o Espírito de São Paulo e da Igreja. Enviai o vosso Espírito Santo para que nos ensine e sugira o que vós pregastes. Ó Jesus, Mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Vamos dar continuidade aos estudos de hoje, com o segundo capítulo da carta a Timóteo. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Foi ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Então, todos com a Bíblia na mão, vamos ler, acompanhando atentamente. Segundo capítulo da carta de São Paulo a Timóteo. Rezar para que todos sejam salvos. Antes de tudo, peço que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que têm autoridade, para que possamos viver tranquilos e serenos, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem a conhecer a verdade, pois há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os humanos, Jesus Cristo, o homem que se doou para o resgate de todos. Esse é o testamento que nos foi dado nos tempos estabelecidos e para o qual eu fui constituído pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens rezem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Comportamento das mulheres. Igualmente, as mulheres que se vistam decentemente, com respeito e modéstia, não usem trança, objetos de ouro, pérola ou vestidos luxuosos, mas enfeitem-se com boas obras, como convém às mulheres que professam piedade. Que a mulher aprenda em silêncio e com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre o homem, que ela, portanto, conserve o silêncio, pois Adão foi formado por primeiro e depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher é que, seduzida, caiu na transgressão. No entanto, ela será salva pela maternidade, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santidade. Meus caríssimos, temos aqui esta palavra para tecer alguns comentários. Vamos então vivenciar, discutir aqui um pouco. Vamos recordar então o estudo do primeiro capítulo, para que a gente se situe melhor. Primeiro capítulo desta carta, quando vimos que Paulo escreveu para orientar Timóteo em sua oposição às falsas doutrinas e o desvio da fé, por causa das especulações de certos grupos judaicos com tendência gnóstica. Lembremos que essa tendência gnóstica leva a crer que o homem pode chegar a Deus através do seu simples conhecimento humano. Era isso que estava ocorrendo na comunidade de Éfeso. Paulo, então, pediu a Timóteo que ficasse nessa cidade de Éfeso para fazer oposição aos falsos mestres da lei que estavam se ocupando com fábulas e genealogias. Vamos ter em mente que esta palavra genealogia tem a ver com o estudo da origem de um indivíduo, de uma família, não é? E se você acompanhou bem a leitura, também fez a leitura juntamente comigo, deu para perceber que a síntese deste segundo capítulo da carta de Paulo a Timóteo é que há somente um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Sim, é Ele, Jesus Cristo. Porque somente um homem poderia morrer por nossa remissão. E somente um Deus, feito homem, poderia satisfazer a justiça de Deus. E Jesus Cristo é este homem. O homem feito Deus, o homem humanado, que morreu pelos homens e satisfez a justiça de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Percebemos que Paulo continuou a orientar a Timóteo
como a gente viu no primeiro capítulo, neste segundo ele continua a orientar Timóteo a respeito de suas responsabilidades em Éfeso, ao falar da vida cristã dentro da comunidade da igreja. E vemos aqui, logo no início do segundo capítulo, que Paulo pede para rezar. E rezar de todas as formas, pois Deus é a salvação de todos. E como podemos fazer as nossas orações? Aparentemente, havia surgido ali em Éfeso alguma confusão em relação a estas questões. E Paulo ensina que através da oração podemos edificar a igreja. Nesses versículos iniciais, Paulo dá a dica de 4 formas do Novo Testamento de como devemos rezar. O pedir, que enfatiza a súplica em favor de necessidades pessoais. Temos ainda orações. Orações é um termo geral para as preces do povo de Deus. As orações são sempre dirigidas a Deus, com reverência, com adoração. Intercessões sugerem aproximar-se com confiança, solicitar algo de bom para alguém. Assim faz Jesus. Ele se coloca entre Deus e os homens e intercede por nós. Ações de graças são uma atitude de gratidão, um ato de louvor a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Louvemos e agradecemos sempre a Deus. Cada um desses aspectos da oração deve estar presente na vida de uma igreja, na vida do homem. E devemos rezar por todos os homens. É o que Paulo nos aconselha. Devemos rezar assim então por toda a humanidade, pois Deus quer a salvação de todos. Vamos observar que essa expressão genérica homens é usada para homens e mulheres, indiferentemente, não sendo restrita aos cristãos, mas também abrangendo os que não são cristãos. Então, devemos rezar por todos, católicos e não católicos. Devemos rezar por toda a humanidade, abrangendo também, olha lá, inclusive os reis e por todas as pessoas constituídas de autoridades. Estas pessoas que são autoridades por vontade de Deus. A ideia de rezar pelos reis ou pelas autoridades aqui tem 2 sentidos assim especiais. Primeiro, é uma forma específica de orar por todos os homens, porque as ações dos governantes afetam a sociedade como um todo, não é verdade? Segundo, faz com que os cristãos se lembrem de Deus, que é o grande soberano e que está acima de toda a autoridade, de todos os governantes. É Deus que está no controle de tudo e de todos. E as nossas orações afetam as decisões de todas as autoridades, conforme a vontade do Senhor. Gente, a oração é boa, por estar de acordo com a vontade de Deus. Como vemos, temos que rezar por todos, para que todos sejam salvos. Todas as pessoas, qualquer que seja a sua posição na vida. Isso não significa que Deus, de um modo soberano, autoritário, faz com que todas as pessoas sejam salvas. Pois, se assim fosse, a todos salvaria, independentemente do nosso livre-arbítrio. Podemos levar em conta que Deus deseja que todos os tipos de pessoas sejam salvas. Ou seja, Deus não exclui certas pessoas para a salvação. Deus não escolhe o mais sábio, o mais inteligente, o mais poderoso.
nem aquele desprovido de inteligência, o mais burro, o mais pobre, nem o que faz mais obras, nem o que faz menos obras, mas o que tem fé. O filtro de Deus em relação aos homens é a fé. Tem até uma passagem em Romanos, onde Paulo ensina claramente que somente os que creem em Cristo receberão a salvação. E é isso que Jesus ensina. O que o Paulo está dizendo aqui é que Deus, o Salvador, estende sua oferta de salvação a todos. Por isso Cristo morreu pelos pecados de todos. Mas somente os que creem recebem o benefício desse sacrifício. Um bom exemplo de como devemos rezar por toda a humanidade é o texto da Divina Misericórdia, onde pedimos pela expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro, oferecendo a Deus o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, pela salvação de todos. Diante desses fatos, vamos recordar aquela vez que Jesus cura um cego de nascença e explica que veio a este mundo para realizar um julgamento. Então devemos estar cientes de que quem não quiser passar pela misericórdia de Deus, certamente vai passar pela sua justiça. Bom, gente, é necessário mesmo que façamos a nossa escolha. A fé é um dom que nos é dado gratuitamente pelo Divino Espírito Santo. A escolha de aceitar ou não este dom vai depender de cada um de nós. Como também depende da vontade de cada um aceitar a verdade de que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É Ele o único juiz entre Deus e o homem. Aquele que nos reconcilia a plena humanidade de Cristo é essencial para a sua glória, para a sua obra como mediador da aliança da graça. Por meio de sua morte na cruz, Cristo pagou o preço necessário para nos livrar da condenação eterna. A respeito desse testemunho, aqui no versículo 6, a respeito desse testemunho sobre Cristo, Paulo se tornou pregador e apóstolo, e ele afirmava a verdade sem mentiras. Paulo insistia que Deus o havia chamado com o propósito de levar a fé a Israel. A fé de Israel a todas as nações. E Paulo continua insistindo para que se reze em todo lugar, erguendo as mãos santas. E o que é erguer as mãos santas? Aqui no versículo 8. Quero, portanto, que o homem reze em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Erguer as mãos santas, ou seja, com piedade, com devoção, com o coração limpo. E ainda acrescenta, sem ira, sem discussão. Pois toda oração, gente, deve ser feita sem ressentimento ou brigas entre aqueles que rezam. Vejamos agora, então, o comportamento das mulheres. Vamos nos situar um pouco dentro do contexto desta carta de Paulo a Timóteo. Naquela época, a igreja de Éfeso passava por uma dificuldade no que se relacionava com a fé e a doutrina. Também o comportamento dos homens e das mulheres eram influenciados por falsos mestres da lei, os falsos profetas, que estavam ensinando ao seu modo. Então Paulo precisou até detalhar a maneira
como eles deveriam se comportar. Assim como os homens, ao rezar, devem ter uma atitude sincera, santa, as mulheres também devem ser modestas, roupas decentes, de forma apropriada para a adoração. Ou seja, sem roupas extravagantes, para que possam chamar a atenção sobre si mesmas. Paulo pede que elas se vistam de modo decoroso, piedoso, em vez de usar roupas inapropriadas e extravagantes. É provável que Paulo estivesse pensando nas mulheres ricas lá de Éfeso, já que elas seriam mais propensas a ter vestidos de luxos. E ele acrescenta: enfeitem-se com boas obras. A beleza de uma mulher cristã é encontrada em seu caráter piedoso e em seu amor a Deus, como pode ser demonstrado em toda boa obra. No versículo 11, gente, temos aqui um versículo assim que nos leva a pensar que a mulher aprenda em silêncio e com toda a submissão. Como podemos interpretar isso? Aprender em silêncio, com submissão. Ora, a atitude da mulher deve ser sossegada, de um espírito manso, quieto, enquanto estiver aprendendo. Como, aliás, deveria ser a atitude de todos os cristãos, mulheres ou homens. Aprender com submissão, com sujeição, não quer dizer que ela deve ficar debaixo do cabresto, mas sim aprender não de um modo irrequieto ou rebelde, que também elas não devem se opor ou se rebelar contra as autoridades constituídas da igreja. Isso pode bem indicar que os falsos mestres, os falsos profetas, em suas tentativas de bagunçar as estruturas e a correta doutrina da igreja de Éfeso, estivessem ou estariam manipulando as mulheres. Por isso que Paulo dá todo este conselho do comportamento das mulheres e também dos homens. Devemos ter em mente que naquela época, na Grécia, a mulher era considerada incapaz de aprender. Paulo rejeita essa ideia e incentiva Timóteo a dar oportunidade às mulheres. A gente sabe, através das cartas de Paulo, que ele tem aproveitado bem o potencial das mulheres no seu ministério de evangelização. E passa esse exemplo a Timóteo. Ora, Jesus acolheu e valorizou de maneira importante e exemplar as mulheres. Portanto, não seria Paulo que iria deixar as mulheres de lado, não é? A gente sabe disso. No versículo 12, gente, não permito que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre o homem. Também nos leva a meditar, a pensar o que ele estaria dizendo. Neste versículo, Paulo exerceu a sua autoridade apostólica para proibir as mulheres de exercerem certos tipos de autoridade e ensino. Diversas outras passagens bíblicas mostram mulheres exercendo cargos de ensino, não é verdade? Certamente a melhor compreensão desse versículo é entender essa proibição não como se fosse um ato de ensinar, mas como uma proibição contra o ensino inadequado, juntamente com uma autoridade imprópria que algumas mulheres buscavam e talvez exercesse dentro do contexto
desta carta de Timóteo. Poderia ser provavelmente contra a ordenação de mulheres para cargos de ensino e governo, como de bispos ou presbíteros. E a gente sabe que até hoje a igreja não permite mulheres, padres, bispos. Pois bom, no finzinho desse capítulo, Paulo faz uma alusão a Adão e Eva. Dessa vez ao relato da queda. Na ordem da criação de Deus, Adão foi criado antes de Eva. Esta é uma referência quanto aos privilégios que o primogênito recebia na sociedade judaica. O Adão, ele não foi enganado. Ele pecou de olhos abertos. Ele sabia o que estava fazendo. Eva foi enganada pela serpente. A argumentação de Paulo aqui deve indicar que no caso da queda, Eva caiu na transgressão. E aqui não poderia mais acontecer isso. As mulheres de Éfeso, que tinham sido enganadas pelos falsos mestres, precisavam se concentrar em sua missão apropriada e também rever suas atitudes. No capítulo 15, no versículo 15, no entanto, ela será salva pela maternidade se permanecer como modéstia na fé, no amor e na santidade. Bem, gente, a missão de mãe não é a base para a salvação. A gente bem sabe disso. Pois isso contradiz a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Mas é um exemplo de responsabilidade e obra de devoção que deve caracterizar a mulher fiel que desenvolve a sua salvação. A qualificação de se permanecer na fé, no amor e na santificação, com bom senso, vale para cada um de nós que acreditamos no amor de Deus, não é? E assim, gente, finalizo estes comentários aqui em relação a este segundo capítulo estudado. E vamos passar aqui para a parte de vivenciar o texto do livrinho, página 25. Peguemos o livrinho. Somente no primeiro versículo, Paulo nos mostra o quanto devemos ser pobres de coração e nos fazermos pequenos diante da misericórdia de Deus, através de 4 categorias diferentes: pedidos, orações, súplicas e ações de graças. Qual destes você costuma usar? E aqui nós vamos responder em nosso íntimo, no fundo do nosso coração. Não devemos somente pedir, suplicar, mas devemos rezar pelo próximo, por todos os homens, por todas as humanidades, inclusive as autoridades constituídas por vontade de Deus. Devemos louvar e agradecer, sempre. Louvar e agradecer. Suplicar, se temos necessidade de graças, supliquemos. Mas nunca esqueçamos de dar ação de graças a Deus, a agradecer, ter gratidão para com o Senhor. Nós acabamos de ver, nesta leitura, neste segundo capítulo, que Jesus é aquele que fica entre Deus e o homem, o verdadeiro intercessor, que se doou para o resgate de todos. E, gente, e a Virgem Santíssima?
qual é o papel de Nossa Senhora? Ela não é a nossa corredentora? Ora, quando os homens ainda estavam na eterna perdição, Maria deu-nos o Salvador. Foi ela quem, em lugar de todo o gênero humano, de toda a humanidade, deu o seu sim a Deus, quando o anjo anunciou o nascimento do Redentor. É dela que nasceu Jesus. E é ela verdadeiramente sua mãe. E é por esta causa, digna e legítima medianeira do medianeiro, não se pode imaginar uma só personalidade que operasse na reconciliação dos homens com Deus, como Maria, ou pudesse jamais operar como ela. Nós temos aqui uma bela afirmação de um Papa, eu trouxe para vocês. Papa Leão XIII, é essa sua afirmação. Há um só medianeiro, e esse é Jesus Cristo. Mas, ajunto de Jesus Cristo, a Santíssima Virgem, Mãe de Deus, que por sua íntima cooperação com a obra da redenção, foi constituída medianeira. E é nessa sua posição central. Maria supera todos os santos e anjos. É medianeira num sentido como nenhum anjo e santo pode ser. Viu aí? Esta afirmação do Leão XIII. Mas se de fato a mediação de Jesus Cristo foi suficiente e superabundante, não precisando de auxílio de quem quer que fosse para executá-la, qual a razão de então Maria Santíssima cooperar intimamente nela e merecer o título de medianeira? Maria Santíssima, medianeira universal, não porque Deus necessitasse, mas porque Deus unicamente assim o quis. Seria até de estranhar se Deus convidasse Maria, a Virgem Santíssima, para acompanhar o Salvador na sua crudelíssima jornada, começando na encarnação e concluída no Calvário, e não a associasse a Cristo nas alegrias das distribuições de todas as graças, fruto preciosíssimo também do sofrimento da Mãe Celeste. Portanto, a Santíssima Virgem, unida a Cristo aqui na terra, nos sofrimentos cruéis da nossa redenção, está agora unida a Cristo nos céus, na distribuição dos frutos desta redenção. A verdade e a graça vem de Jesus Cristo, que nos foi comunicada senão por Maria. E desse modo, como ninguém pode ir ao Pai, senão pelo Filho, assim, de tal modo, ninguém pode ir a Jesus Cristo senão por sua mãe, a Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, ao encerrar o nosso encontro de hoje, rezemos pela santificação da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, por todos os doentes e enfermos, pelos que padecem por esta pandemia, pela paz dos homens, por todas as autoridades constituídas, assim como Paulo nos recomendou, pelas nossas famílias, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Juntemos nossas vozes e rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a oraçãozinha final do livrinho, na página 5. Acompanhemos. Ó Jesus, divino mestre, vós tendes palavras de vida eterna. Eu creio, ó Senhor, verdade e vida, mas aumentai a minha fé. Eu vos amo, ó Senhor, e caminho com todas as minhas forças, pois vós quereis que cumpramos fielmente os vossos mandamentos. Eu vos peço, ó Senhor e vida, vos adoro, vos louvo, vos suplico e vos agradeço pelo dom da Sagrada Escritura. Com Maria lembrarei as vossas palavras, e as conservarei na minha mente e as meditarei no meu coração. Ó Jesus, mestre, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Quero agradecer de todo o coração a todos aqueles que nos acompanharam por esta plataforma, todos vocês que gentilmente colocam seus comentários aqui. Que Deus sempre acompanhe, nos abençoe, com as bênçãos também da Virgem Santíssima, intercedendo por todos nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Imaculado Coração de Maria, sede nossa salvação. Santa Filomena, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.